Olá, meus irmãos, tudo bem? Quero responder aqui uma pergunta que já me fizeram algumas vezes, né? E disseram para mim, perguntaram se quem estudava teologia, quem dava aula de teologia, a pessoa perdia a fé. E pelo contrário, né? A resposta que eu sempre dou é essa: pelo contrário. Aprender a respeito de Deus, aprender a respeito de Cristo, aprender a respeito do Espírito Santo, tudo com conceito bíblico bem fundamentado, né? Aprender sobre a igreja, sobre as últimas coisas, sobre o homem. Tudo isso é muito importante e todo mundo precisa fazer isso. Nos séculos passados não tinha muito essa divisão de eu sou um pastor, mas eu não sou um teólogo. Não, todo pastor era um teólogo e todo pastor deveria ser um teólogo. Eu estou na minha igreja, mas a gente não estuda teologia. Isso não faz sentido, porque a pessoa que está na igreja ela precisa aprender sobre a fé, ela precisa aprender teologia, ela precisa aprender sobre a doutrina de Deus, ela precisa aprender sobre a doutrina do Espírito Santo, ela precisa aprender sobre a igreja. Então tudo isso é muito importante. Isso só ajuda a gente ter mais fé, né? E assim, infelizmente hoje a gente tem dois lados assim caminhando de formas opostas que acabam atrapalhando e criando esse tipo de confusão. De um lado, a gente tem aqueles que só estão vivenciando uma fé que está pautada somente na experiência e tem muito pouco conteúdo bíblico, e acaba ouvindo qualquer coisa, né, esvaziando a Bíblia. E, por exemplo, né, vou dizer assim, né, muita gente hoje está na moda dizer, né, que quando a gente fala sobre juízo, quando a gente fala sobre punição de pecado, sobre ira de Deus, né, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é juiz, né, e ele não tem o pecador como inocente. Então isso as pessoas acabam esvaziando, inclusive achando que um atributo de Deus ele está acima de outro e esvazia o outro, porque ele é amor, ele deixa de ser juiz, e porque ele é onisciente, ele deixa de ter um outro atributo, né? Então tem essa briga aí, né, digamos assim, porque na verdade é uma falta de entendimento, falta de estudo, né? Agora, essa pergunta ela não está totalmente equivocada quando se fala de perder a fé, mas na realidade quando se fala de perder a fé, a gente está falando sobre pessoas que vão para seminários teológicos que não ensinam teologia bíblica, né? Teologia bíblica no sentido de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante, né, que ela é regra de fé e prática para as nossas vidas, né? Então tratam Deus como um mito, são quase ateus. Tem muitos seminários teológicos aqui que são seminários que não são teológicos, ensinam qualquer outra coisa, menos teologia. Eu participei, me formei em um desses, né? Uma das minhas formações foi num desses seminários. Então eu posso dizer aqui com tranquilidade, você vai achar estranho, e é para achar estranho mesmo, graças a Deus que você está achando estranho. Você vai num seminário tipo este, metodista, né? Que infelizmente não deixou de ser luterano e deixou de ser metodista do metodismo histórico, né? Não tem nada a ver, seminário da Faculdade de Teologia Metodista, não tem nada a ver com a fé, né? Eles ensinam coisas assim, uma forma de se ensinar que esvazia totalmente a transcendência, né? Tratam a Bíblia como um livro qualquer, né? E as pessoas acabam chegando, tem muito mais uma questão muito mais uma filosofia muito mais esquerdista do que a própria fé, né? Mistura, cria um monte de teologia para favorecer um pouco até aquela luta de classe lá do Karl Marx e tal. Então esses seminários realmente podem confundir a cabeça das pessoas se elas perderem a fé. A teologia, né, o conhecimento de Deus é algo maravilhoso.
Então a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, e o que a gente precisa realmente é avaliar se alguém vai estar indo para um seminário, ver boas referências, né, do seminário, o próprio leitor da Bíblia, aquele crente de Bereia, né, que investiga as Escrituras, ele vai entender muito bem quando entrar num seminário e achar alguma coisa estranha lá. A gente tem ótimas traduções bíblicas, né, o cara pode tentar, o sujeito, o professor, né, ateu ou um professor liberal, ele pode até tentar enganar uma pessoa ali, desconstruindo o texto bíblico, né, separando e dizendo que aquilo não é palavra de Deus, essa aqui é a palavra de Deus, essa comunidade tal, essa tal, e ele acaba tentando trazer uma confusão pro aluno, mas aquelas pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia, elas vão identificar isso muito rápido, né, e que tem o Espírito Santo também, entendeu? Então a gente tem ótimas traduções bíblicas, né? Sempre tem alguém achando que sabe um pouco mais de grego do que o tradutor, né? Sabe um pouco mais de hebraico do que o tradutor, e tem um exegeta um pouco melhor. Então a teologia não tira a fé das pessoas, pelo contrário, a teologia faz com que as pessoas tenham a sua fé aprimorada. E quando eu estudo a respeito de Deus, quando eu estudo sobre os seus atributos, sobre a sua grandeza, sobre a sua santidade, sobre a sua onisciência, sobre a sua onipresença, sobre o seu infinito poder, sobre a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo, sobre a criação de Deus, sobre tudo aquilo que vai acontecer ainda, sobre a igreja do Senhor, tudo isso me leva a querer conhecer mais e me agradar mais daquele Deus que eu sigo, tá bom? Então fica aí uma dica para você, né? Se você quiser começar a estudar teologia, eu recomendo, mas que você procure seminários que possam abençoar a tua vida, que você possa crescer. Eu vou deixar alguns seminários aqui na descrição, eu vou colocar alguns que eu não recomendo e eu vou colocar alguns outros que eu recomendo, tá bom? E que Deus possa abençoar a tua vida, tá? Um grande abraço. Fica na paz.